Convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Isaías 45, onde está escrito assim a partir do versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Tesouros escondidos, isso é uma grande promessa que Deus está fazendo a Ciro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Aí você diz assim, se Deus tem tesouros escondidos para nós, para que eu quero tesouro se ele está escondido? E riquezas, ele me dá riquezas que estão encobertas. Mas ele antes diz, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro. Então, ele aqui já está dizendo que não é fácil você encontrar os tesouros que estão escondidos. Mas quando a Bíblia fala de tesouros escondidos, por acaso existem tesouros nas vitrines das lojas? Hoje nas prateleiras dos supermercados? Não. Tesouros são tesouros, porque eles são preciosos e eles estão escondidos sempre dentro de cavernas de difícil acesso, de minas escuras. E se você já viu algum filme sobre caçadores de tesouros, você vai ver que é muito árduo o caminho de quem procura um tesouro. Por que Deus permite que nós tenhamos tesouros escondidos nas minas escuras, nas cavernas de difícil acesso? Exatamente por isso, quanto mais precioso é o tesouro, mais difícil é a mina, mais rústico é o caminho. E para nós enfrentarmos uma mina escura, para encontrar o tesouro que está lá dentro, nós precisamos primeiro de uma lanterna. Mas, acima de tudo, precisamos crer que vale a pena. Vale a pena enfrentar aquela mina. Vale a pena entrar naquela caverna. Vale a pena porque cremos que lá dentro tem tesouro e que vai valer a pena todo o sacrifício. Observe pessoas que Deus chama para o ministério com eles. São pessoas que não veem, mas pessoas que creem. Quando ele chama pescadores, você pode ver a disposição interior de um pescador. Um pescador é alguém que fica no mar ou no rio enorme, muita água, e ele crê que tem peixe. Ele não viu, mas ele crê que tem. Então ele joga o anzol com a isca, e ele fica esperando, às vezes, horas, porque ele diz, tem peixe, e 1 hora ele vai morder a minha isca. Pronto. Ele crê, ele não vê, e vale a pena o tempo dele, porque 1 hora o peixe vai morder a isca dele. Então Deus chama pessoas que têm essa visão, a visão de que vale a pena o sacrifício, vale a pena a esperança, mas vale acima de tudo a pena a fé.
Então existem tantas cavernas escondidas, tantas cavernas escuras, onde Deus escondeu tesouros para nós. E uma dessas cavernas são exatamente as frustrações. Aqueles momentos da nossa vida onde nós somos levados a quase perder a esperança. Aquele momento em que você gastou tempo, dinheiro, com um sonho, e na hora você diz, a vaca foi para o brejo. Não deu certo. E eu que orei, e eu que pedi a Deus, e eu que investi. Olha agora, acabou, não restou mais nada. Esse é um momento tão difícil, é um momento que muitas vezes as pessoas chegam ao desespero. Eu quero rapidamente dizer para vocês o que a Bíblia fala sobre desespero. O desespero é um gigante que anda sempre de mãos dadas com uma notícia de perda. Perda do emprego, perda de um bem, perda de alguém querido, perda de um relacionamento, uma perda. Quando chega a notícia da perda, a pessoa cai no desespero. E nós sabemos que quando nós examinamos com mais calma a dinâmica do desespero, nós vamos encontrar lá dentro inserida uma perda maior, que é a perda da esperança. E quando nós perdemos a esperança, já se foi a fé, porque a fé é certeza daquilo que se espera e é convicção de fatos que nós não vemos. Então, a frustração, ela pode te levar ao desespero. E o desespero tem em si a perda da esperança. E sem esperança não há fé, e sem fé não podemos agradar a Deus. Então, como surge a frustração? A frustração começa com a ira. Quando você caminha para conseguir algo, trabalha com aquilo e na hora não dá certo, você cai num ataque de ira. O acúmulo de ira vai produzir neurose. O acúmulo de neurose vai produzir frustração, e frustração, uma atrás da outra, pode levar ao que nós chamamos de uma doença chamada depressão. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Você acorda de madrugada com a dor de cabeça, 2 horas da manhã, em Petrópolis, com esse friozinho bom que tem nessa cidade, dor de cabeça. Você muda o travesseiro de posição, você estuda, mas a dor de cabeça está ali. Então você, que é inteligente, pensa. Eu vou logo tomar um comprimido para dor de cabeça. Senão, essa dor de cabeça não vai passar, eu vou amanhecer o dia muito cansado. Aí você levanta, bota o seu chinelinho, vai lá na cozinha, pega o copo, abre a geladeira, bota um pouco de água no copo e volta. Põe o copo com água na cabeceira da cama. Aí você vai naquele armáriozinho, aonde você guarda medicamento. A chave do armário, você coloca aqui em cima, porque quem tem criança, bota sempre a chave de remédio, de armário de remédio em cima. Aí você passa a mão para pegar a chave. Cadê a chave? Alguém pegou a chave. Deve ter sido algum marido, algum filho, porque marido e filho é que fazem essas coisas. Tira as coisas do lugar e não devolve. Mas o que é da nossa vida sem eles? Não tem graça. Aí na hora que você não encontra a chave, o seu plano ficou frustrado. Não adiantou levantar, ir na cozinha, trazer água, porque toda a sua esperança acabou ali.
não tem chave para abrir o armário do remédio. Você não ficou irado quando levantou para ir à cozinha. Você não ficou irado quando teve que trazer água para o quarto. Mas você ficou irado agora porque frustrou o seu plano. Então, a frustração, ela gera ira. E esse acúmulo de ira vão fazer em você neurose. Você fica uma pessoa neurótica. E esse acúmulo de lixo na sua alma leva você a sucumbir numa depressão, que nesse caso seria uma depressão psicológica ou psíquica, e não uma depressão orgânica. Mas, como então lidar com a frustração? Como a Bíblia nos leva a enfrentar essa caverna escura de uma depressão? A depressão é uma das cavernas escuras onde existem tesouros de inestimável valor para nós os encontrarmos. Como a Bíblia nos ensina a dar um a driblar a depressão, ou desculpem, a frustração. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Aqui em Mateus, nós não vamos fazer muitos exemplos hoje, que eu recebi um horário apertado, a culpa é do pastor. Mateus 14, há um momento em que mataram João Batista, decapitaram João Batista. João Batista começou o ministério antes de Jesus e ele é o precursor de Jesus Cristo. Acontece que a Bíblia diz, no versículo 11 do capítulo 14, foi trazida a cabeça de João Batista num prato e dada à jovem Salomé, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Primeiro eles sepultaram o corpo de João Batista. E depois eles levaram a notícia para Jesus. Qual foi a reação do Senhor Jesus quando recebeu essa notícia? Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Então vamos ver aqui. O plano de Jesus, quando recebeu a notícia da morte, do enterro de João Batista, o plano dele, a reação dele foi: quero ficar a sós. Então ele vai de barco para um lugar deserto. A Bíblia diz que o plano estabelecido no coração de Jesus foi ficar a sós. Tem uma coisa pior no mundo do que você estabelecer tempo para ficar a sós e não poder. É horrível, porque na maioria das vezes, quando eu quero ficar a sós, eu quero orar. Mas as pessoas não deixam. Às vezes eu tenho que ser indelicada. Indelicada. Eu estava outro dia numa cidade, tendo que ir para o hotel, foi uma mulher, botou motorista para mim, para eu ficar na casa dela. Eu disse, mas eu não quero, vou ficar... Não, a senhora não vai ficar no hotel, porque eu preparei lá em casa tudo para a senhora, tem um quarto do profeta. Eu disse, minha filha, me perdoe, mas eu quero ficar no hotel. Não, por último, ela disse, vou deixar o carro com a senhora. Isso foi lá em Salvador. Porque eu conheço bem Salvador, morei lá quase minha vida toda. Eu disse, minha filha, muito obrigada, eu não quero. Não, senhora. A senhora vai ficar lá em casa. Eu disse, minha filha, olhe para mim. Não faz assim comigo, não.
Isso eu já estava ficando tique-tique. Eu disse, minha filha, não faz assim comigo, não. Eu não quero ficar nem na sua casa, nem na casa de ninguém. Quero ficar... Mas tem um quarto só para a senhora. Eu disse, mas eu não quero um quarto só para mim. Eu quero ficar no hotel. Foi horrível. Porque depois eu me senti culpada e envergonhada. Uma velha grossa. Mas a moça não entendeu. Que eu queria ficar a sós, para ficar sozinha. Sabe como? Você não sabe. O que é que uma velha faz quando fica sozinha? Espalha tudo. Bíblia para um lado, sapato para o outro, fica de camisão, cabelo por aqui. E não quer nada. E não quer que ninguém veja. É assim que a gente quer ficar. A moça queria estragar meu plano. Eu sonhei com aquele sábado. Eu planejei, eu orei, agradeci a Deus. Não. Então, olha aqui, Jesus soube que acabou o ministério de João Batista na terra. Agora começava o ministério de Jesus Cristo com profusão para a cruz. Quando ele recebeu a notícia, eu vou para um lugar deserto. Ninguém escolhe um lugar deserto. Se não for porque é ficar sozinho no silêncio. Jesus Cristo foi. Quando ele chegou lá, que desembarcou do barco, tinha uma multidão, coitado. Tinha uma multidão, já era. A vaca foi para o brejo, os planos deles desmontaram. Ele olhou. Se ele fosse um líder da nossa época, ele dizia assim, não marquei com ninguém, isso aqui não está na minha agenda. Tenho direito à minha privacidade. Não, a Bíblia diz, olha esta reação. A Bíblia diz, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela. Curou os seus enfermos. Você viu o que foi que aconteceu aqui? A dor de Jesus Cristo se transformou em cura. Porque ele, a esperança dele era ficar a sós. Mas a esperança do povo é que ele os curasse. E a esperança do Pai era ser glorificado. O único ali que não levou visivelmente a melhor foi Jesus. Porque o Pai foi glorificado, a multidão foi curada e ele ficou satisfeito com o que aconteceu. Então você viu a frustração. Meus irmãos, quando os seus planos forem frustrados, tenha certeza de uma coisa, é que aqueles planos não eram os de Deus. Mas não tinha pecado, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando que os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Quando Deus interfere, Ele interfere para o seu bem. Você lembra de Jonas? Jonas pagou um preço muito grande, mas o plano de Jonas ir para Tarsis foi frustrado. Ele perdeu a viagem, mas a vocação dele foi salva. Porque Deus determinou. Quantas vezes nós ficamos nervosos, blasfemamos, quando nossos planos não dão certo? É difícil. A frustração é uma caverna escura. É uma mina de difícil acesso. Mas lá dentro da frustração existem tesouros de inestimável valor. Olha nessa frustração aqui o que foi que aconteceu. Lembra de Paulo? Vou contar uma frustração de Paulo. Paulo, quando foi para Damasco, ele foi todo prosa. Vou prender tudo quando for discípulo do caminho. Vou trazer tudo amarrado para aqui, para Jerusalém. Eu sou o Paulinho legal. No meio do caminho, ele teve encontro com Jesus. Inesperado, o fato é que ele já foi para lá, para Damasco, guiado pelos outros, porque estava cego. Lá ele foi curado.
E ele começou a pregar Jesus Cristo. Quando descobriram que ele estava pregando Jesus Cristo, se reuniram para matá-lo. Os discípulos que estavam em Damasco botaram ele dentro de um cesto, desceram pelo muro da cidade, e lá foi Paulinho de Tarso, com a mochila dele, cortando caminho pelo meio do deserto, e lá vai ele. Ele conhecia os caminhos daquela época, e ele pensava assim: quando eu chegar em Jerusalém, eu vou conhecer Pedro, eu vou conhecer João, eu vou conhecer Mateus, eu vou ficar no meio dos discípulos que viveram com meu Senhor, eu vou aprender tudo com eles, vai ser uma bênção. É o que ele pensava. Quando ele chegou lá, coitado, correndo, cansado, que ele chegou lá no meio da igreja de Jerusalém. Eu sou Paulo de Tarso. A igreja disse: saspe daqui, matador, perseguidor. Não aceitou Paulo. Planos frustrados. E agora? Entre os fariseus, ele era um traidor. Entre os cristãos, era um matador. E agora? O que fazer? Plano totalmente frustrado. Se ele fosse aqui no Brasil, ele ia dizer assim: quem pariu Mateus que balance, vou para a casa da minha mãe. Mas foi isso que ele fez. Pegou a mochilinha dele, para onde que ele ia? Foi para Tarso. Fazer o que agora? Nem com a interferência de Barnabé, a igreja o aceitou. Aí, depois ele escreve dizendo assim, que ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Aí ele diz: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele com a sua morte. E foi por esse tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia! Frustração dos planos de Paulo, avanço dos planos de Deus. Por quê? Se Paulo não tivesse sido mandado embora pela igreja de Jerusalém, ele não teria tempo para gastar a sós com o Senhor, para receber do Senhor o ensinamento, a ministração da ceia, para ter a revelação do evangelho para pregar aos gentios. Nós não teríamos essas cartas de ensino maravilhosas. Por quê? Porque ele teve os seus planos frustrados, mas os planos de Deus não foram frustrados na vida dele. Jesus Cristo tinha planos para Paulo. Ele disse para Ananias lá em Atos 9, não, Ananias, vai lá, porque este homem é para mim um instrumento precioso, que vai levar o meu nome entre os gentios e entre os judeus. Ele vai levar, ele vai ver o quanto custa sofrer pelo meu nome. Então Jesus Cristo tinha plano para a vida de Paulo. Paulo é que não sabia. Então Paulo fez todos os planos, mas vigorou o plano de Deus. Portanto, frustração dos seus planos, avanço dos planos de Deus. Quando você vê João, eu poderia ficar aqui falando de frustrações e frustrações e frustrações que aconteceram. Vou dar mais um exemplo de Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 5, tem um momento em que Jesus Cristo foi lá na terra do Gadareno, e foi aquela beleza, né? Jesus Cristo vai lá, liberta aquele homem no capítulo 5 de Marcos, que era um cartão postal horrível da cidade. Na hora que o homem é liberto, todo mundo conhecia o Gadareno como aquele homem horrível, sem roupa, sem banho, todo ferido, que vivia pelo meio dos sepulcros. E acho que quando ele aparecia, todo mundo corria e fechava a porta da casa. Agora, ele foi liberto. E o pessoal veio das circunvizinhanças. A Bíblia diz
Eles vieram para ver o que tinha acontecido. Eles vieram. E quando eles chegaram, a Bíblia diz, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Era outro homem. Ficaram apavorados. Nós vemos que eles entraram para rogar a Jesus que saísse dali, que fosse embora. Mandaram Jesus embora dali. E Jesus estava pregando. E Jesus Cristo disse, tudo bem, preocupe não, já vou, já fui. O endemoniado pediu a Jesus para ir com ele, ele disse, não, fica, vai testemunhar para a tua família o que Deus tem feito na tua vida. Jesus Cristo foi frustrado. No plano dele entre os gadarenos foi. Porque ele estava lá pregando. Quanta libertação ainda precisava? Mandaram ele embora, ele, tudo bem, fui. Entrou no barco, quando chegou do outro lado, que ele saltou, frustrado com o ministério em Gadara, a Bíblia diz, afluiu para ele grande multidão. Nisso vem Jairo, o homem responsável da sinagoga, e se prostrou aos pés de Jesus, clamando, mestre, minha filha está doente até a morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus disse, vamos. Aí lá vai Jesus, Jairo, a multidão toda seguindo, depressa, no caminho para a casa de Jairo, vem uma mulher que há 12 anos tinha fluxo de sangue. Ela toca nas vestes de Jesus, porque pensou, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E ela ficou curada. Jesus chama a mulher, e a mulher dá o testemunho dela. Quando ela acaba de dar o testemunho, ouviu-se um grito, Jairo tinha recebido a notícia que a filha dele tinha morrido. Jesus disse para ele, Jairo, calma, não temas, crê apenas. Foi para a casa de Jairo, ressuscitou a filha de Jairo. Daqui a pouco Jesus Cristo está alimentando 5.000 pessoas. Frustração dos planos dele entre Nazareno. Mas multiplicação para o reino de Deus. Por quê? Frustrou o ministério aqui, mas a bênção continua de outra direção. Ressurreição da filha de Jairo, multiplicação de comida para 5.000 homens, cura de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Jesus Cristo não perdeu nada. O plano de Deus continuou na vida dele. Apenas não entre os gadarenos, mas a frutificação é para o reino de Deus. Todos os homens de Deus tiveram que saber lidar com as frustrações. Nós precisamos saber que Deus não é bom porque Ele faz o que nós queremos. Deus é bom porque Ele faz o que nós precisamos. E muitas vezes nós não compreendemos isso e reclamamos por causa do sofrimento, reclamamos por causa da dor. Assim como uma frustração é uma mina escura, onde tem tesouros lá dentro, o sofrimento é outra mina escura, o luto é outra mina escura, a solidão é outra mina escura, e assim por diante, o silêncio espiritual. Quantas pessoas não lidam bem com o silêncio espiritual? Aquela época da sua vida em que você diz assim, as pessoas dizem que Deus fala com elas, e comigo Deus nunca falou. Por que é que Deus não fala comigo? Será que eu não sou filho de Deus? Será que Deus nunca me aceitou como filho? Eu não sou escolhido, eu sou oferecido. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não existe isso.
A Bíblia diz que se no teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Então, se você sentiu no coração e você o confessou, você é filho de Deus. Acontece que nós queremos que Deus fale conosco do jeito que nós queremos. Ele tem que gritar. Quantas vezes o mover de Deus no seu coração, aquele cicio, aquele mover tão suave, aquela impressão, é Deus falando com você. Ou você continua até hoje querendo que Deus abra o mar, porque abriu uma vez. Jesus Cristo andava ali pelo mar da Galileia o tempo todo, atravessando de barco. Uma vez ele andou sobre as águas, o povo quer que ele ande todo dia. Não. As frustrações são momentos de muita dificuldade para nós. Muita dificuldade. O momento em que planejamos tanto, os nossos planos parece que não valeram nada. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os nossos podem e devem, desde que perdure a vontade de Deus. Que seja para a glória de Deus. Quando as coisas não estiverem dando certo, recue, porque o plano de Deus está avançando na sua vida. No início do meu ministério, aliás, para começar o meu ministério, eu estava em Singapura, fazendo um curso de liderança cristã. Segundo dia que eu cheguei em Singapura, eu recebi um chamado do meu pastor com a minha filha, que era advogada, para me dizer que meu marido tinha tido infarto e estava morto e já ia ser enterrado. Que não adiantava nem eu pensar em vir, porque não ia dar tempo. Ia chegar aqui, já estava feito o enterro e tudo mais. Agora, você pode imaginar para quem saiu daqui, casada, e de uma hora para outra está viúva. Então, foi muito difícil, principalmente, fiquei com pena dele. Fiquei com pena dos meus filhos, porque viúva chora duas vezes. Chora a viuvez e chora a orfandade dos filhos. E às vezes os filhos não compreendem isso. Tudo bem. Setembro de 1990. Mas eu fiquei com os meus dois filhos. Meu filho estudava odontologia, minha filha era advogada. Setembro de 91, orando com a minha filha, ela passou mal e morreu. Isso para começo de ministério. O que é que você acha? E as pessoas diziam assim para mim: tem alguma coisa errada na sua vida. Só pode ter. Porque você se lembra daqueles amigos de Jó? Que vieram de longe para perturbar o pobre do Jó? Dizendo que tinha algum erro na vida dele, algum pecado, para ele ter tido uma falência financeira total, ter enterrado todos os filhos, ter perdido a saúde. Você não está agradando a Deus, quer dizer, fora tudo que o homem passou, vieram os amigos de Jó aparecem nessas horas para apontar o dedo para você. Você pode ter certeza, porque vieram para a minha vida também. Deus ficou tão aborrecido com os amigos de Jó que ele ia matar os amigos de Jó. Ele não matou porque Jó intercedeu. De tanto que eles apoquentaram a cabeça de Jó, acusando. As pessoas diziam: olha, não é possível ter alguma coisa errada na sua vida. Por quê? Porque não é possível. Todo setembro você perde o marido, outro você perde a filha. Eu não perdi nada, não. Porque se eu perdesse, eu ia encontrar. Deus levou a minha filha. Deus tem ainda a mim e o meu filho para levar a hora que Ele quiser. É tudo dele. Foi quando eu experimentei um salto imenso na minha fé. Olha, meus irmãos, estou aí com meu filho, feliz da vida. Foi quando o ministério começou e decolou. Você sabe o que é isso? O meu ministério é um milagre. Porque Deus tinha alguma coisa para fazer na minha vida. E o que Ele tinha para fazer na minha vida
Era necessário que minha filha não estivesse presente nem o marido. Pronto. E como é Deus que manda, e Deus sabe de todas as coisas, louvado seja Deus. Quando nós encaramos o fato de que Deus nos ama, e ama a todos os nossos, e Deus tem um plano irreversível para cada um de nós, todos os seus planos podem ser frustrados, mas o plano de Deus não será. O sofrimento é o mecanismo que Deus permite na nossa vida para que nós possamos trabalhar os músculos da nossa fé. Porque é muito fácil crer em Deus quando tudo está fácil, tudo está bem. Tem bastante dinheiro, tem saúde, tem tudo. Ai, Deus é bom. E na hora que você perde essas coisas, Deus ficou ruim? Tem um salmo que diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá existiam pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores diziam: cantai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas como haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Você viu? Quer dizer, quando tudo vai bem, é tempo de cantar o canto do Senhor. Mas quando nós estamos chorando, nós estamos envergonhados, nós estamos sofrendo, Deus não é mais digno do louvor? Deus é sempre digno do louvor. A todo tempo, a toda hora, chorando, sofrendo, gemendo, cantando, Deus é digno do nosso louvor. Portanto, frustração dos nossos planos, avanço dos planos de Deus. Amém? Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, tesouros escondidos em minas escuras, em cavernas de difícil acesso, onde tu vais chorar, sofrer, gemer, mas lá tem tesouros de inestimável valor para a tua fé. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.